ao IDCast. Ideias e soluções financeiras. Eu sou o Leonardo Damasceno. Vanessa Oliveira. E estamos aqui no mais um episódio do IDCast para conversar conosco hoje o Murilo Damasceno. Murilo Damasceno é formado em Engenharia Mecânica, especializado em segurança no trabalho e responsável pela empresa Alseg, assessoria e treinamento, com mais de 10 anos de experiência na área. Murilo, muito bem-vindo ao nosso IDCast. Conte-nos mais sobre a história da empresa, sobre os 10 anos da empresa, como surgiu, quais os serviços que ela oferece hoje em dia no mercado, a ramificação, a gama de serviço que a empresa oferece. Bem-vindo, Murilo. Bem-vindo, Murilo. Obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado por estar participando aqui desse bate-papo que nós vamos fazer e essa oportunidade de apresentar a empresa e apresentar a importância da segurança do trabalho também para as empresas, não só para as empresas, mas também para os funcionários, né? A Alseg já tem mais de 10 anos na área de segmento aí da segurança do trabalho, né? Fazemos aí diversos tipos de serviço relacionado à segurança do trabalho, dentre eles os documentos, tais como PGR, os programas de gerenciamento de riscos, os PCMSOs, os programas de controle médico da saúde ocupacional, LTCATs, que são laudos técnicos das condições ambientais de trabalho. E, dentre esses serviços também, prestamos os serviços de treinamentos, de acordo com as normas regulamentadoras, famosas NRs, né? E laudos também, né? Laudos de conformidade com a NR12 para máquinas e equipamentos, laudo de conformidade para transportadores de carga, conforme a NR11, laudos de conformidade da NR13 para vasos de pressão, caldeiras e tubulações pressurizadas, tá? E dentre diversos outros tipos de trabalho, tá? A Alseg tem uma gama também de parceria, não só aqui em Batatais, mas na região também, para atendermos as mais diferentes exigências. Diferentes ramos de atuações diferentes ali, né? ramos de atuações, diferentes exigências. E, claro, acima de tudo, prevenir e proteger a vida daquelas pessoas que estão exercendo a sua atividade, né? Acima de tudo, fazer a prevenção do acidente e resguardar a vida humana. Muito importante. Essa responsabilidade sobre as normas ali, todo aquele acompanhamento que tem, você especifica e você assina, se for possível, os laudos, as coisas, você dá esse suporte para o cliente, no caso. Isso, exatamente. A empresa tem responsabilidade, assim, digamos assim, se for contratado a empresa. É uma excelente pergunta, né? Primeiro, tem que especificar qual que é a responsabilidade de cada um. Então, Sim. Isso é colocado no documento, tá? Uhum. Então, isso tem que deixar ciente o cliente qual que é a sua responsabilidade também, né? E a responsabilidade do colaborador. Então, quando a empresa ela contrata um profissional da segurança, a empresa tem que deixar claro para o profissional qual vai ser o grau de atuação dele. Sim, entendi. Certo? Uhum. Ou seja, então temos aí diversos níveis de responsabilidade ou de atuação, no caso. Então, quando a empresa contrata um serviço de segurança, às vezes ela quer a documentação, Uhum. certo? Ela quer que identifique os riscos, quantifique os riscos, oriente quanto às medidas de prevenção desse risco. E internamente ela vai ter um grupo de pessoas que vai implementar essas medidas de prevenção de acidente que o profissional identificou, certo? Depois, um outro nível de responsabilidade é quando a empresa não tem esse grupo para implementação
das medidas de prevenção. Então, o profissional, além de identificar, quantificar e orientar as medidas de prevenção, o profissional também ele vai implementar isso aí, implementar essas medidas de prevenção, tá? Então, como que ele vai implementar? Com visita técnica, com treinamento, com DSS, que são diálogos semanais de segurança, em alguns casos com orientações verbais mais reservadas, caso a pessoa esteja muito resistente aos procedimentos de segurança e tal. Né? Sem contar a assessoria para os líderes da empresa, do setor, como que eles devem se portar perante a uma insubordinação quanto aos procedimentos de segurança. Né? Então, esse é um outro nível em que o profissional da segurança, o profissional prestador de serviço da segurança, ele vai entrar, certo? Então, nós temos 2 níveis aí. Antes da prestação de serviço, isso tem que ser esclarecido para o profissional da segurança, para aquele profissional terceirizado. Entendi. Murilo, você está falando a respeito dos treinamentos. Então, por exemplo, assim, às vezes envolve também então, aquela questão que eles colocam os bombeiros para dar alguns treinamentos básicos para os funcionários dentro da empresa. Isso entra, porque os primeiros socorros, ou tem que ser, ou pode ser os bombeiros, ou pode ser um pessoal especializado, tipo enfermeiros. Como que funciona isso? Porque aí a empresa tem que trazer essas pessoas para estar dando assim, ensinar as pessoas ali dentro como que elas proceder num caso de emergência, né? Isso. É importante ter uma boa empresa de segurança do trabalho para te respaldar, para te assessorar perante essas questões, tá? A Alseg, como eu disse, ela tem parceria não somente em Batatais, mas em toda a região. Então, o que são esses parceiros? São pessoas extremamente especializadas para atender aquela situação, tá? Então, eu faço alguns tipos de treinamentos voltados principalmente à área de mecânica, certo? Certo. Que é a NR12, segurança em máquinas e equipamentos, NR11, segurança nos movimentadores de carga, que é mais da minha área, né, de engenharia mecânica. Certo. Outros tipos de treinamento, nós temos parceiros. Bombeiros civis, enfermeiros especializados em segurança do trabalho, médicos especializados em segurança do trabalho, temos socorristas. Então, quando parte para a área de elétrica, né, segurança em eletricidade, temos engenheiros, eletricistas, parceiros. Então, a Alseg, ela é completa praticamente, ela né? é completa, sim, com ela é esses completa. parceiros. Ela tem a parceria para especializado, né? Esses parceiros são especializados na área em que eles forem atuar. Na área Isso. de atuação. Na área de né? atuação. Certo. Então, quando a empresa te contrata, ela não precisa ficar tão preocupada que você tem essa assessoria, você tem essa parceria. Eu tenho Que você isso. leva para a empresa quando ela te contrata. Isso é Isso. muito bom, né? Não precisa ela ficar preocupando de estar buscando um pouquinho ali, um pouquinho lá. O intuito da Alseg é, quando o cliente nos procurar, ele ter assessoria total. Isso é ótimo. Né? Assessoria total. Então, tanto na parte de segurança do trabalho, tanto na parte de ambiental também, enfim. Então, Toda a parte que envolve ali. isso, qualquer parte que envolva a segurança do trabalho, também se precisar, meio ambiente, nós temos os parceiros para estar atendendo a empresa. Murilo, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber com você como que você avalia os riscos ocupacionais em um local de trabalho. Assim, eu vou te dar um exemplo assim. Eu sei que você falou muito mais assim de indústrias, né? Isso. De empresas assim. Mas assim, como a gente temos os nossos clientes, muitas pessoas para o lado da gastronomia, né? São restaurantes, bares, essas coisas assim, choperias. Como que você avalia ali os riscos assim que pode ocorrer nesses lugares? Tem algum procedimento? Assim, Isso alguma... faz parte da tua parte assim da segurança também? Como é que funciona? Alguma dica, Alguma às vezes, você pode dica? passar para, né? É porque acontece até mesmo
em acidente doméstico, né? Que a gente Sim. vê essas coisas assim. A gente sabe que bar, restaurante, choperia, enfim, tem alguma norma, né, para se completar. Mas assim, Uhum. só completando a pergunta da Vanessa, dando um spoiler ali. No caso, qual que é o padrão e no caso de acidente doméstico, alguma dica É. do que pode ou não ser feito? Isso. E antes da gente responder, né, como que é avaliado os riscos, falar um pouco sobre esse tipo de acidente, que é o acidente com o incêndio em óleos, tá? Quando a gente fala em óleos, podem ser óleo de soja, óleo de milho, a própria banha, gordura. Então, são todos materiais que nós chamamos de substâncias combustíveis, Combustíveis. certo? Então, o que são substâncias combustíveis? Em uma determinada temperatura, ela, ela se torna inflamável, tá? Então, em uma determinada temperatura, ela começa a evaporar, gera uma quantidade de vapor e nas condições corretas, como por exemplo na presença de calor e oxigênio do ar, inicia-se um incêndio. O procedimento nesses tipos de incêndio, em qualquer tipo de óleo, né, lembrando mais uma vez, é nunca jogar água, tá? É o que mais o pessoal faz, É né? o mais É, comum, Na hora tá? mais do comum. desespero. E aí entra naquela questão do treinamento de combate a incêndio, entra naquela questão da Certo. NR23, né, Entendi. segurança contra incêndio, tá? Então a empresa ela tem que toda empresa que manuseia substância combustível ou substâncias inflamáveis, ela deve prestar, né, oferecer um treinamento de combate a Treinamento. incêndio para aquele colaborador. Uhum. Então, é comum quando nesse tipo de incêndio a pessoa vai na pia, pega um Já copo d'água e corre com joga no óleo água. quente. Acontece. E aí a reação acaba sendo desastrosa, né? Sobre a avaliação dos riscos, então toda empresa, de acordo com a NR1, a norma regulamentadora número 1, toda empresa ela deve ter o programa de gerenciamento de riscos. O que seria esse programa? Independente da empresa pequena, média ou grande, todas elas, né? É muito importante, né? Muito, muito Isso, importante. todas as empresas devem ter. Devem ter. Devem ter o Por- programa de gerenciamento de riscos. Então, é o Entendi. primeiro programa, é o primeiro, Primeiro passo, né? primeiro passo Praticamente. para fazer o gerenciamento de risco da empresa. Tá? Mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja talvez até um comércio. Ela tem que ter, pelo menos, o programa de gerenciamento de riscos e o programa de controle médico da saúde ocupacional. Então, toda vez que a empresa vai iniciar, é feita uma visita técnica no local, certo? Então, a primeira coisa que é feita é a visita técnica. Depois disso, durante essa visita técnica, é conhecido os procedimentos de trabalho da empresa. Por que isso é importante? Para identificar situações perigosas dentro da Situações de empresa. riscos mais, Situações de risco. mais próxima dentro daquela empresa, né? Porque cada empresa ela tem um foco de risco, umas menores, outras maiores, né? Mas nesse caso a avaliação deve ser feita por função ou por atividade desenvolvida dentro da empresa. Então, às vezes vai vamos falar aqui o exemplo da cozinha, que você já tinha dado o exemplo, Aham. certo? Então é feita uma visita nesse local. Entendi. Então, tem que ser observado como que é o ambiente de trabalho, tem que ser observado como que é o procedimento de trabalho. Então, muitas vezes, empresas, principalmente quando são cozinhas pequenas, não se atentam. Botijão de gás tem que ser montado para um lado externo, com ventilação suficiente para remover possíveis vazamentos de gás. Nunca pode ser montado dentro do estabelecimento. Portas de emergências, né? Aí depende da situação. Então, a primeira situação de risco, gás dentro do ambiente. É a primeira situação de risco, que vai contra as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro e etc. Né? Portas, aí as portas têm que ser determinadas pelo número de pessoas que
Que frequenta o ali, local, né? A lotação máxima e o segmento da empresa, né? Ou o segmento do local. Se é um local de reunião, se é um hospital, se é Aí isso aí é uma outra instrução técnica, né? Nem todo local precisa ter saída de emergência. Então, isso tem que ser avaliado com uma norma técnica do Corpo de Bombeiros e da ABN, e de normas técnicas específicas, certo? De acordo com cada situação. Se a empresa for pequena, um local muito pequeno, não tem manuseio de produtos perigosos ou produtos inflamáveis, não é necessário ter a saída de emergência. Né? Mas, voltando à avaliação dos riscos, então, primeiro é feita essa visita, conhecer os procedimentos. Então, falamos aí sobre a exposição do botijão dentro do ambiente de trabalho, é um botijão que não esteja fora do ambiente de trabalho. É feito a avaliação do procedimento de trabalho. Né? Primeiro avaliamos o ambiente, depois avaliamos o procedimento. O que seria um procedimento de trabalho? Saber se o procedimento que os colaboradores estão utilizando é o procedimento mais seguro. Entendi. Como, por exemplo, voltando a falar da cozinha, foi limitado, foi avaliado todos os possíveis riscos, como, por exemplo, no risco de incêndio, como aconteceu. Caso aconteça, essa pessoa tem um treinamento adequado? Caso aconteça, tem um extintor adequado para esse tipo de incêndio? Se ela sofresse alguma queimadura, teria alguém com conhecimento, ou ela mesma teria conhecimento para prestar um primeiro socorros contra a queimadura? Então, o fogão ali tem válvulas de segurança, válvulas reguladoras que podem, caso aconteça um incêndio grande, essas válvulas se fecham e impeçam que agrave o acidente. Então, tudo isso é avaliado. Né? Voltando a falar da questão da cozinha também. Utiliza-se muito faca na cozinha. É previsto um EPI adequado na utilização da faca? Quando eu faço esse tipo de avaliação, sempre faço a recomendação do uso da luva de malha de aço para cortes. Ela vai cortar uma acelga. Então, ela vai segurar uma mão, a mão que segura o alimento tem que estar com a luva de malha de aço enquanto ela faz o corte. Né? Entendi. Essa pessoa vai ser responsável também por lavar a cozinha, então vai ter o risco de escorregão. A empresa dá um EPI adequado para evitar o escorregão. Esse contato com a água, a empresa vai dar um EPI adequado para reduzir os riscos da exposição de água, né, o risco à umidade. Aí depois que foi feito essas avaliações, é feito outros tipos de avaliações. Isso nós chamamos de avaliações qualitativas, só observadas. São observadas e é colocado conforme a NR1, conforme a NR9, conforme outras normas aí orientam. Entendi. Depois nós passamos para avaliações quantitativas. Então, por exemplo, a pessoa utiliza fogão. Por quanto tempo? 8 horas diária. Então, é necessário uma avaliação quantitativa. É colocado um aparelho de estresse térmico que vai ser medido conforme a NHO 06, que fala sobre avaliações térmicas no ambiente de trabalho, né? Avaliações do calor do ambiente de trabalho. Aí sim são avaliações quantitativas que vão determinar se essa exposição é nociva ou não para aquela função, para aquele colaborador naquela atividade, né? Ruído, mesma situação. Mesma coisa. Ruído é dado pela NHO 01, é feita uma dosimetria, dado ou normas técnicas, né, pertinentes. E aí, então, no final de todo esse procedimento, foi elaborado, identificados os riscos, qualificados os riscos, alguns riscos quantificados, esses riscos. Aí sim, o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, vai passar as orientações de segurança. Então, tá? Depois de todos esses procedimentos, depois desse passo a passo, aí sim, no final do documento é dado o procedimento de prevenção desses riscos. Então, tudo isso se torna muito importante. A parte
que a gente fala ali, que é a parte assim, que várias casas noturnas, bares, restaurantes, às vezes tem essa complicação, é a questão do som. Isso também tem normas e tudo tem a regulamentação, então, para ser feito. É bom deixar o pessoal orientado nessa parte, então, que existem, né, que existe, e de fato tem que ser feito, né, tem que ser feito essa regulamentação também, acompanhado. Nesse ponto é importante a gente salientar a distinção entre os dois problemas, tá? Nós temos os ruídos ocupacionais, que são aqueles gerados por máquinas e equipamentos, É da que empresa. o colaborador está exposto inevitavelmente Isso, 8 naquele horas, ruído, né, por dia. 8 horas por dia, e etc. Tá? Então, é utilizado a NHO 01 Sei. para fazer a avaliação desse ruído e é utilizado a NR9 e a NR1 para fazer as medidas de prevenção. Que é o mais voltado para a empresa, indústria. Isso, riscos ocupacionais. Riscos Certo. ocupacionais. Casas noturnas, elas devem fazer o laudo de impacto de vizinhança, Entendi. Certo, que é um porque outro o documento pessoal ali feito também dentro- pelo engenheiro, tá? Mas que vai avaliar o quê? O impacto da atividade dessa empresa, que também é uma Não é empresa, uma empresa. na vizinhança ali, Entendi. porque Tá. vai incomodar mais a vizinhança do que quem tá ali dentro. Porque quem tá ali dentro, ouvindo Foi aquele por livre e som, espontânea foi vontade. por livre e espontânea vontade de outra. Ele não tem um tempo muito grande para estar ali. Então, para ele mesmo, auditivo mesmo, não vai ter tanto problema, porque Tem. tem. Tem, mas a eu pessoa digo fica assim, surda. Sim, mas eu digo no sentido assim, para ele que vai na balada, que vai no ambiente, ele não vai ficar exposto tanto tempo como a gente estava falando da indústria, que aquele funcionário vai ficar 8 horas ali exposto. Ele não, ele vai ficar ali no ambiente, tudo tal, mas sim, é prejudicial. E aí, o que que você fala para essas pessoas? Que cometem um erro. Então é um erro comum, eu vou numa casa noturna, ali vai estar o som a 100, 115 Você decibéis, sabe que você vai ficar exposto, eu vou né? ficar por 2 horas e o meu ouvido vai ficar muito bom. Na verdade, não. Por quê? Na NR15 e na NR15 que fala sobre insalubridade e na própria NHO 01 que fala sobre avaliações sobre ruído ocupacional, é dada uma tabela que determina o tempo máximo de exposição ao ruído. Quanto mais intenso for o ruído, menor tem que ser o seu tempo de exposição. Certo. Então, a exposição a um ruído de 90 decibéis seria aí um show comum, tá? 90 decibéis, a pessoa não pode exceder, se eu não me engano, 1 hora. Entendi. Então a pessoa vai ficar sem proteção, né, exposta a um ruído de 90 decibéis e por mais de 1 hora e vai achar que não vai prejudicar o ouvido. É mito. Sempre prejudica um pouco, né? Sempre prejudica muito. Muito, né? Muito. Tá? Na verdade, prejudica muito por quê? Porque se ela estiver dentro de uma empresa com uma máquina que emite 90 decibéis por 8 horas, mas ela tem a proteção, que vai verdade. atenuar. Ah, Agora ali ela não tem proteção nenhuma. Toda a intensidade daquele ruído está chegando no ouvido dela. Então, e quanto mais intenso, menor tem que ser o tempo de exposição dessa pessoa. Que é o que não acontece. Geralmente, quando nós vamos num show, 90, 92 decibéis, 95 decibéis. e as horas expostas? É. Que tá bom ali o show, Haja a pessoa ouvido. quer Aí ficar, a quer pessoa vai ficar, ficar por quer 1 ficar hora, mais 1 hora e meia, tempo, vai isso. prejudicar a sua audição. Haja Isso aí, ouvido, haja Haja ouvido. ouvido. tá? Murilo, colocando as outras questões aqui agora, na parte de tecnologia. A gente sabe que atualmente a parte de tecnologia ela envolve muitas coisas, né? Tanto para benefício como para malefício, digamos assim. No caso, como que você lida ou como que tem uma orientação mais plausível no sistema assim dessas novas tecnologias, por exemplo, que eu acho que ocasiona algumas coisas de acidente em questão de celular, aquela distração que a pessoa às vezes tem de olhar no celular e estar trabalhando numa situação de risco ou empresa que tenha um alto grau de risco. Existe algum combate a isso? Existe alguma orientação? Isso?
E já emendando uma outra pergunta, no caso dessa inovação, tem algum aplicativo ou algum programa que consiga fazer acompanhamento desse grau aí de equipamentos ali, de proteção ali, de acordo com a segurança? Tá. Então, primeiro vamos entrar na parte jurídica. A empresa tem total autonomia para impedir, punir, né, Até punir. orientar, impedir e punir O funcionário. caso o funcionário esteja utilizando o celular e Dentro do caso o trabalho. celular não for Uma extremamente ferramenta de trabalho. necessário da função dele. Que ele não seja uma ferramenta de trabalho Por dele, exemplo, né? nós vamos falar de um vendedor. Como que um vendedor não vai utilizar o celular e as redes sociais? Então ele tem que estar usando. Ótimo, beleza. Né? Essa é a ferramenta dele. Agora, dentro da empresa, lá dentro da empresa, na produção, o soldador, Ele não precisa. ele não precisa estar usando o celular. Então, nesse caso, nessa função, a empresa, o líder do setor, encarregado. o encarregado, ele pode abordar essa pessoa e aplicar a advertência que este colaborador não está seguindo os procedimentos de segurança da empresa. Então, a primeira coisa. Avançando na parte da tecnologia, nós temos, hoje em dia, fácil acesso a bloqueadores de sinais. Então, ele pode ter você pode determinar um raio de atuação dele. Então, você pode colocar um bloqueador de sinal atuando num raio, com um raio de atuação, por exemplo, dentro da produção. Certo? E aí bloqueia o sinal de qualquer celular que, porventura, esteja ali sendo utilizado na produção. Enfim, quanto ao uso do celular, é importante a empresa deixar claro quais são as funções que têm a liberdade, que têm autonomia para o uso do celular. E é importante ela deixar isso claro por escrito. E onde que ela vai deixar isso por escrito? No programa de gerenciamento de riscos, lá no PGR. Quem vai utilizar o celular? Vai estar na descrição Quem pode? da função. Certo. Na descrição da função vai estar descrito isso. Uhum. Certo? E no caso tem algum controle assim interno vamos supor, de grau de risco, alguma coisa que é acompanhada por aplicativo, que o próprio técnico de segurança da empresa consegue acompanhar, às vezes, sei lá, câmera de segurança, controle de EPI, tem programas específicos hoje em dia, nessa atual tecnologia, para controle dessa parte de segurança em si ou não? Tem. A Alseg, juntamente com a Ergomed, nós temos um software de gerenciamento de segurança e medicina do trabalho. Legal. Então, esse programa ele gerencia a segurança e a medicina do trabalho, mantém sempre atualizado essas questões para a empresa e sempre também deixa disponibilizado PGR, PCMSO, LTCAT e demais outros laudos sempre à disposição da empresa. Então, antigamente, era comum fazer um antigo PPRA, um antigo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, era comum fazer na mão, então fazer digitado, na verdade. Sei. E isso levava muito tempo, porque você fazia a visita técnica, trazia as informações da empresa, ia para o escritório e redigia todas essas informações uma por uma, certo? Agora, com o avanço da tecnologia, com um sistema integrado, com o programa trabalhando em nuvem, ou seja, tanto eu quanto o profissional, né, o Dr. Otávio, tem acesso a esse programa de forma simultânea, então a gente consegue sempre manter a empresa atualizada. Se a empresa precisa de uma documentação, em questões de horas ou questão de alguns dias, nós já conseguimos entregar para ela essa documentação. É muito mais rápido hoje, muito né? mais rápido, tá? Então a empresa que fecha o contrato conosco,
ela tem toda essa assessoria. Então ela não precisa, precisa de um PGR. O profissional ia levar de 2 semanas até um mês, dependendo da complexidade da empresa. Você tem um pacote completo. Tem um pacote completo. Pacote né? completo para Aí oferecer. a empresa cliente nossa, Murilo, eu preciso disso urgente. Questões aí de horas ou de 2 dias no máximo. A documentação necessária já vai estar entregue nas mãos. Isso é muito bom, né? Porque hoje em dia as pessoas querem as coisas ágeis, né? Rápidas mesmo, Rápida. porque são necessárias, né? Murilo, mais alguma coisa para você complementar aí? Que eu quero te fazer uma pergunta aqui que ela... Não, pode mandar. Posso Pode mandar. mandar? Murilo, eu quero saber com você, como que você aborda a prevenção de riscos, né? Que é psicossociais, como o estresse no trabalho e a sobrecarga mental e física. Porque eu vejo muitas pessoas dizerem assim, né? Que nem como diz, né? Hoje é sextou, né? Sextou, né? E quando tá chegando quintou, logo, logo sextou. A pessoa já tá cansada, né? Já tá naquele cansaço físico, mental e até espiritual. Como que as empresas podem ajudar esses funcionários? Porque eu sempre digo e sempre vou bater. Quando a empresa ela é família e ela cuida do seu funcionário, o rendimento é bem maior, né? Isso. A empresa, quando ela se preocupa com a segurança e a medicina do trabalho, ela passa para os seus colaboradores a imagem de uma empresa preocupada. Principalmente quando tem um profissional da segurança que vai na empresa periodicamente. Então, a empresa acaba passando para o funcionário uma imagem de cuidado com ele. Uma imagem de que a empresa se preocupa com o bem-estar do funcionário. Falando sobre esses riscos psicossociais, sobrecarga psicológica, mental, física e etc. Né? Existe uma norma específica para fazer essas avaliações. É a NR17, que fala sobre ergonomia. Não somente ela fala sobre as sobrecargas psicológicas e mental, mas também como postura de trabalho, esforço físico e diversas outras orientações aí. Exatamente, todo mundo sentado direitinho. Todo mundo sentado direitinho. Postura correta. O engenheiro especializado em segurança do trabalho pode fazer essas avaliações. Pode fazer. Pode fazer as identificações dos riscos ergonômicos, né, que cai tudo isso aí, postura de trabalho, esforço físico, sobrecarga, estresse psicossocial, sobrecarga mental. Mas quando é caso mais complexo assim... Quando a gente fala em ergonomia, diversos profissionais podem fazer, tá? Mas eu sempre recomendo ou que seja um engenheiro especializado em segurança do trabalho ou um médico especializado em segurança do trabalho para poder fazer as avaliações, tá? Por quê? Essas avaliações... Tem diferença, né? A categoria do médico, né? Quando ele é do trabalho, quando ele é normal, assim, um médico, como que eu posso te falar? De consultório normal. Exato, porque assim como acontece com a engenharia, na medicina, depois que você se formou, você é médico geral. Depois você vai procurar a sua especialização. Especialidade que você quer trabalhar. Certo? Sei. Na engenharia, eu tenho engenharia mecânica. Depois eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho. Por isso que alguns treinamentos eu faço, outros não. Porque tem especialistas para fazerem isso. Entendi. Certo? Cada um com foco. Cada um com foco na especialidade daquele assunto. Ali, né? Certo? Um pouco maior. Então, por exemplo, quando falei em NR11, NR12, NR13, isso está na minha área, engenharia mecânica. Voltando à parte da ergonomia, é importante, então, ter esse profissional. Entendi. Ter o profissional especializado. Então, a ALSEG recomenda que seja um engenheiro especializado em segurança do trabalho ou um médico especializado em medicina do trabalho, para poder fazer esses laudos ergonômicos, tá? Quando a gente fala nos riscos ergonômicos, que está incluso aí psicossociais, sobrecarga fisiológica, postura, levantamento manual de carga, etc., existem normas para serem seguidas. Então, existem a ABNT, tem ABNT específicas para orientar cada tipo de risco ergonômico
Vamos falar assim, tá, engloba todos esses, né? Riscos ergonômicos, certo? Vamos ter métodos para avaliação correta. Vai ter o médico, vai ter um método, se eu não me engano, é RULA, tá? Enfim, em 9 outras ferramentas para avaliação. E cada ferramenta, cada método de avaliação também é específico para algum risco ergonômico. Então, tem uma que ela é mais eficiente para avaliar levantamento de carga. Outra é mais eficiente para avaliar posturas incorretas. Outra é mais eficiente para avaliar sobrecarga física ou sobrecarga psicológica. Tá? Então, quando a gente fala assim, riscos ergonômicos, tá, eles podem ser avaliados no PGR, não tem problema nenhum. Percebi que a pessoa faz levantamento manual de carga, coloca lá. Percebi que a função faz movimento repetitivo, coloca lá. Tem um nome, né, da função do movimento repetitivo, que trabalha muito com teclado, essas coisas assim, né? Tem. Aí depois, este profissional, ele vai fazer uma análise ergonômica preliminar. Então, a gente vai começar por isso. O que é uma análise ergonômica preliminar? Ele vai avaliar, de acordo com o PGR, se o profissional da segurança já avaliou isso, ele vai se aprofundar, saber se existem mais riscos ergonômicos dentro daquela atividade. Tá? Então, ele vai fazer a análise ergonômica preliminar. E dentro disso, ele vai orientar a empresa às medidas de prevenção desses riscos ergonômicos. Caso não for suficiente a análise ergonômica preliminar, o profissional ele pode partir para a análise ergonômica do trabalho. E aí essa sim vai utilizar ferramentas ou métodos específicos para avaliação de cada movimento. Tá? Então, levantamento de carga. Qual que é o melhor método que eu vou utilizar? Qual que é o melhor método? Ele vai utilizar. A pessoa tem digitação. Qual que é o melhor método? Murilo, você está falando aí, eu estou aqui pensando como as empresas, a parte da segurança ela é muito importante, ela é muito séria, seríssima, seríssima mesmo. Porque você está falando a respeito de carga, pegar carga, pessoa. Então, tem todo um movimento certo para ela fazer, um agachamento certo para ela fazer, para poder pegar aquele peso. E geralmente se usam muito aqueles coletes, né? Que eles põem na coluna, né? Para ajudar. E aí você está falando na questão aí, eu estou aqui me recordando que o que pode acontecer também, a empresa ela tem que ser muito séria na parte de segurança, porque de repente aquele funcionário já veio de uma outra empresa com problema na coluna, e de repente ele entra nessa outra empresa e ele pode falar que o processo do problema dele foi gerado dentro daquela empresa. Isso. Então, por isso eu já deixo a recomendação para todos os ouvintes. Façam a parceria com a Alseg e Ergomed. Né? Sim, é muito importante. Porque existe a obrigatoriedade da empresa fazer o exame admissional. Isso que eu ia falar, porque que é o exame que vai identificar se o colaborador está com doenças prévias. Entendi. E proteger a empresa de uma provável, uma possível processo trabalhista. Sim, porque geralmente nós estamos falando aqui, muitas vezes, quando se faz admissão, e principalmente em indústrias, fábricas muito grandes assim, geralmente é aquela consulta muito rápida, né? E isso pode prejudicar muito a empresa, porque, como nós estamos falando, às vezes a pessoa já vem com um problema ali antes. Eu digo assim, eu tenho uma irmã que eu não sei o que houve, ela começou a trabalhar num lugar lá, praticamente quase nem trabalhou na vida, né? Vamos falar assim. Quando ela começou a trabalhar num certo ambiente lá, não vou saber te explicar, mas eu sei que deu problema auditivo. Hoje a minha irmã usa aparelho auditivo. Então, quer dizer, ela teve que aposentar. Então, isso é muito importante, a segurança em todos os aspectos dentro de uma empresa, né? Isso, exatamente. E outra dúvida aí também sobre a cinta,
que muita gente confunde, acha que, eu vou usar a cinta lombar e meus problemas vão se acabar. Não começa bem assim. Primeiro, a cinta lombar ainda ela não é um EPI. Ela não faz parte Ela do não é EPI. considerada. Ela não é considerada EPI. Tá. Então, durante o treinamento, sempre falo pro pessoal, EPI tem CA, certificado de aprovação. Se não tem CA, não é EPI. Certo. Às vezes a pessoa vai comprar aquela botina bonita, acha que vai estar protegido. Aham. Aí você deve sempre se perguntar, tem CA nessa botina? Se não encontrou o CA, que é uma numeração, né, é um C ponto, A ponto e a numeração na frente. Você pode pesquisar na internet também, né, que você vai achar a descrição. Quem fornece CA é o Ministério do Trabalho. Esse CA, certificado de aprovação, quer dizer que o EPI ele foi aprovado para ser um EPI. A cinta lombar ainda não é. E muitos calçados também, às vezes a pessoa acha bonita, acha que está sendo protegido compra aquele calçado bonito, acha que é de proteção. E não é também, não tem o CA, não tem o certificado de aprovação. Às vezes compra o calçado ali pela estética, né? Acha bonito. Acha bonito, né? é um calçado robusto, acha que ele é de proteção. De proteção. E não é. E não é. Sobre a cinta lombar, não basta, às vezes também, a empresa pode comprar, se ela achar, né, se for identificado esse risco, né, de levantamento de peso, que pode danificar a coluna do colaborador, por movimentar a carga manualmente, a empresa pode comprar essa cinta lombar. Mas de nada adianta se comprar a cinta lombar, mas o colaborador não souber usar. Porque o que acontece com lesão nas costas? Lesão na coluna? É um mau posicionamento no levantamento de carga. Então a pessoa, quando o colaborador vai levantar a carga, ele dobra a coluna para pegar essa carga no chão. Então ele tem esse hábito. Vamos supor que ele tenha esse hábito. Quando a empresa fornece a cinta ela vai bloquear tanto o movimento para trás quanto o movimento para frente da coluna. Ou seja, ele não vai conseguir dobrar. No momento que a empresa entrega isso aí e não passa um treinamento para o colaborador, o que ele vai dizer? Ele vai chegar para o líder dele, para o supervisor dele, e vai falar, esse EPI é uma bosta. Não serve para nada. Mas não é. O EPI não é uma bosta. O EPI ele está fazendo... Melhor, da maneira errada. O EPI não, né? No caso aí, o colete lombar tá fazendo a função dele. Que é impedir que você dobre a coluna. E aí, inevitavelmente, esse colaborador vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que começar a agachar para pegar esse peso. Entendi. Então, utilizar o joelho e não mais a coluna. Porque é o correto, né? Aí tem gente que me fala, mas o joelho eu posso estourar. Mas aí, de contrapartida, muita gente não sabe, né? Você já viu na academia exercício para fortalecer o músculo das costas? Sim. Sim. É raro, né? É raro, é. porque os músculos das costas não ganham massa. Não ganha força. Você só ganha lesão, força não. Diferente dos músculos da perna, da panturrilha, das coxas. Essa você consegue treinar. Então, colaborador que usa cinta para manter a postura correta e começa a passar a carga para as pernas começam a ganhar força. Entendi. Começa a ganhar massa, tá? Entendi. E é claro, ter o cuidado também para não lesionar o joelho. Mas é mais fácil as pernas ganhar massa do que as costas. Músculo das costas não ganha massa. Essa que é a grande questão. Então, por isso que a cinta impede você dobrar a coluna e para o colaborador, forçar o colaborador a transferir a força para as pernas. Tá? Você está dizendo aí, porque quando você vai agachar, a gente tem que ter uma postura, porque a própria coluna, ela sobrecarrega a gente, a própria coluna. Então, conforme você abaixa, então você já tem uma sobrecarga ali conforme você faz o agachamento. Então, imagina se você tiver com peso, então ele dobra. Então, é onde que é muito mais perigoso, né? Porque muito mais perigoso. eles ensinam, quando há esse treinamento, como você vai agachar para poder pegar as caixas no chão, os pesos, né? Mas eu quero ter mais uma pergunta aqui, Murilo, que vai casar com tudo isso que nós estamos conversando, tá? Eu quero falar com você que assim, como você mantém atualizado sobre as últimas... Opa! Corta aí.
Quais são os benefícios, Murilos, tangíveis que uma empresa pode obter ao investir na segurança do trabalho? E aí nós vamos entrar em todas essas coisas que nós estamos falando aqui, que eu vou te ouvir e quero entrar em umas questões na prática, né? Certo, Vivida na certo. prática. Olha, a primeira tangível é, falando abertamente, evitar processo trabalhista. Primeira de tudo. Primeiro de tudo, vamos ser honestos. Aí posso completar? Pode completar. Você falou a essencial para evitar problemas jurídicos, trabalhistas. Porque se torna estressante tanto para o patrão quanto para o funcionário, né? O funcionário também. Porque o funcionário às vezes fica com medo, né? Que teve aquele problema, que eu conheço pessoas que aconteceu isso, ficou com medo de levar, nós teve esse caso esse tempo atrás agora, né? Ficou com medo de levar a empresa, porque ela teve, como é que eu falo? Ela teve prejuízo. Uhum. Só que ela ficou com medo de levar porque ela ficou com medo de não conseguir outro trabalho por conta disso. Isso. Não. Então, para a empresa, a primeira vantagem tangível dela é evitar processos trabalhistas. Porque isso, além de atrapalhar o andamento normal da empresa, atrapalhar o dia a dia da empresa, ocasiona um prejuízo grande. Muito grande. Com indenização. Certo? Pagamento de honorários de advogado, enfim. E diversos outros problemas. Então, o primeiro tangível é esse. O segundo tangível é menor parada da produção. Então, quando a gente fala, segurança do trabalho, vai proteger o colaborador, esse é o principal objetivo. Mas dentro da segurança do trabalho também, acaba acontecendo plano de manutenção de máquina, plano de lubrificação de máquina, porque isso já vem agregando junto com a segurança, tá? Por que um plano de prevenção de manutenção de máquina? Esse plano faz com que o profissional ali responsável, periodicamente, observe se a máquina está em boas condições de uso. Ele cuida, né? Cuida, vai ter um profissional para cuidar. A manutenção vai ser menor também, né? Se ele cuida, o gasto é menor naquele aparelho, né? Se existe um líder ou uma pessoa responsável para inspecionar e fazer uma manutenção periódica naquele equipamento, primeiro, ele não vai quebrar. E não vai precisar gastar com um técnico fora. Ou, né? A pessoa até pode terceirizar, não tem problema, pode terceirizar. Sim, mas assim, eu falo por trabalhar em certos lugares já, que acontecia máquinas de costuras quebrarem muito, mas é que você está falando aí, se você tem alguém responsável que cuida ali bem dela ali, faz uma manutenção, preventiva, vai ser menor esse precisar daquele ou seja, além de aumentar a segurança para o operador, tá? Você melhora a disponibilidade de máquina na sua empresa. Reduz a quebra. Sim. Né? Reduz a quebra de equipamento. Então, isso já é um outro ganho para a empresa. Outro ganho para a empresa é a redução de afastamento. Sim. Por lesão, por corte, por amputação. Por estresse. Por estresse, por torção no pé. Acidentes em geral. Né? Porque aquele colaborador que está acidentado e foi afastado, ele vai ser um prejuízo para a empresa. Ela vai fazer menos. Vai fazer falta na produção da empresa. Vai. Tá? Então, e principalmente é importante a gente quebrar essa mentalidade que muitas pessoas têm do que o empregado é inimigo do patrão e o patrão é inimigo do empregado. Não, ambos precisam um do outro. O empregado vende a sua mão de obra para o patrão e o patrão paga essa mão de obra por funcionário. Então é o que a gente, vamos colocar assim, é uma simbiose. É nisso, né? Que eu queria chegar com você. É uma simbiose. Para essa simbiose ser perfeita, a segurança do trabalho tem que ficar presente, tem que estar presente ali na empresa. Por quê? A segurança do trabalho é o profissional que vai apontar situações de riscos que podem lesionar o funcionário e, por ele lesionar, ele acaba vendo o patrão como se fosse um inimigo.
E às vezes o patrão ele não estava ciente do risco que ele estava correndo. E isso é comum. Né? O funcionário não fala que a situação é perigosa, o patrão não conhece como é o dia a dia, muitas vezes não conhece totalmente o trabalho de cada atividade ali e não sabe que que tem funcionários em risco. E aí o funcionário se machuca. Ou o patrão pensa que ele se machucou de propósito para ficar afastado, ou o funcionário se machuca e acha que o patrão não dá bola para ele. Aí essa relação é quebrada. Então, quando a gente fala em segurança no trabalho, outro ganho tangível é a união entre a alta gerência com o operacional. Se torna todo um pacote dentro da empresa, né? Isso, a Pra se empresa vai ficar completar. integrada. Isso. O funcionário me passou esse risco. Então, qual que é a função de qualquer profissional da segurança? Qual que é a função dele? Formalizar e informar a gerência. Falar, ó, existe esse risco. Se acontecer, o prejuízo vai ser este para vocês. Então, começa a formar uma simbiose entre a alta gerência, o patrão, a diretoria, com a parte operacional. Então, os dois começam a ficar menos distantes um do outro. E aí a empresa começa a ter mais produtividade. Ah, porque aumentou o salário do funcionário? Não, porque a empresa ficou mais preocupada com o funcionário. E isso deixa ele mais confortável e deixa ele, né, uns riscos psicossociais menores, né, por assim dizer. Vamos voltar lá. É que nem eu estava te falando agora mesmo, né? Aquela hora. A questão, assim, que eu acho que a empresa, ela queira ou não queira, às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, o que ela está falando aí? Ela está fora da caixinha. Não. Todos os nossos assuntos aqui, ele recorre a isso. A empresa, ela tem que sentir os funcionários como família. Porque família você trata bem. Uhum. Família você cuida. Então, o que acontece? Os Família, você funcionários... puxa a orelha. Você puxa a orelha, isso. Você dá conselhos ali. Então, eu acho que a empresa ela tem que ter toda uma estrutura. Primeiramente, buscar a parte da segurança, que ela ajuda muito, que ela não só beneficia o funcionário, ela beneficia muito, muito o empresário. Porque o empresário, ele vai ficar longe de muitas situações ruins para a empresa. E voltamos assim a falar, dentro da empresa, começa toda aquela estrutura, independente dela pequena, média ou grande. Agora, aproveitando esse gancho, Murilo, e reunindo todas as informações aí que a gente teve aqui, que você nos explanou, referente a tudo isso, esse resumo aí. Acontece, às vezes, alguma assim, que a gente vê, né, passa nos jornais e a gente vê, às vezes, até em grandes empresas, a parte de desastres, né, ocasionados, às vezes, por desastres naturais ou, às vezes, até desastres químicos, inflamáveis, essas coisas assim. Nesse contexto, toda empresa tem um plano a ser feito para caso de evacuação de emergência, para caso operacional ali para remover tanto os funcionários, seus colaboradores ali, como remover o público em si, em caso de shopping, essas coisas assim. Existe também esse plano. Sim, existe, mas tudo depende do segmento da empresa, tá? E depende de outras normas específicas. Como eu falei, quando a gente vai falar de combate a incêndio, o profissional ele não vai usar as normas regulamentadoras, ele vai usar as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, tá? Mas isso é já previsto no PGR. Com um bom profissional, ele deve prever isso no PGR. Então, se nós estamos falando de uma empresa que trabalha com produtos combustíveis, substâncias inflamáveis, corrosivo, nocivo, enfim, ou qualquer outro tipo de situação, ou qualquer outro tipo de substância que exponha o funcionário a risco, além do risco ocupacional, que é avaliar a situação se o colaborador não vai respirar esses vapores tóxicos, nocivos e tal, no PGR tem que ser previsto também em caso de desastre, certo? Mas aí vai ter norma específica para ser dimensionado os meios preventivos ou os meios combativos em caso de desastres, tá? Aí é feito um plano
chamado o PASE, Plano de Ação em Situações de Emergência, ou PAI, Plano de Ação em Emergência, certo? Mas antes disso tem que ser feito todo um trabalho de vistoria Do ambiente. do corpo de bombeiros e etc. Então, primeiro é feito, pode ser previsto no PGR? Pode ser previsto no PGR, não tem problema nenhum. Mas no PGR ali, o profissional vai descrever, elaborar certificado de licença de corpo de bombeiros. Entendi. Ou o auto de vistoria do corpo de bombeiros, que é um outro documento, tá? Feito esse documento, o profissional da segurança pode elaborar o PASE, o Plano de Ação em Situação de Emergência, né, de acordo com um auto de vistoria do corpo de bombeiros ou o certificado de licença do corpo de bombeiros, tá? Aí ele pode elaborar. Caso aconteça derramamento de tal produto, o procedimento é esse. Derramamento de outro produto, procedimento é esse. Por quê? Né? Nem sempre, às vezes, é só jogar serragem. Às vezes tem produto que vai reagir com a serragem, aí você está tentando conter um derramamento, de repente você também faz um incêndio. Na parte do extintor tem um para cada coisa, né? Tem extintor para cada coisa. Isso é previsto lá no AVCB, lá no CLCB. Por Tá? isso que é muito importante o acompanhamento de um especialista ali, né, nessa Claro, parte, claro. né? Porque a parte dos extintores, às vezes a pessoa abre sua empresa, seu comércio, fala, eu vou comprar este Acha que é extintor. só aquele extintor ali vai Acha funcionar. que é aquele extintor. E não é, de fato, apropriado para o setor, Setor. para o ramo de atuação. É muito importante Isso, ou os produtos que ela trabalha ali, não é apropriado, como a gente falou no início, a questão da cozinha, tá? A pessoa abre uma cozinha, põe do lado um extintor de água, no momento do incêndio ela vai jogar água, não. Não vai Verdade. funcionar. Claro que não, ela vai piorar o incêndio, vai É. acontecer uma reação enorme. Verdade. Eu tenho vídeos de treinamento aí que mostra essa situação. Às vezes Tá. o William até coloca na tela algum que a gente depois passa aí para vocês aí. Então, é importante, né, ter o profissional de segurança que ele vai orientar quais documentos a empresa precisa. Como eu iniciei aqui na conversa, o PGR é o primeiro. É, O PGR é o O pontapé primeiro. inicial. PGR. Depois, de acordo com que a empresa trabalha, com os riscos expostos, as atividades, vão sendo, às vezes, necessário ter outras documentações. Então, primeiro sempre é o PGR. Tá? E vamos sempre lembrar, né, que a segurança ela é importante desde dentro do nosso lar. Imagina dentro das empresas que você está trabalhando com mais vidas, né? Então, o seu trabalho é essencial mesmo, não tem sem sombra de dúvida. Então, Murilo, mais uma vez a gente agradece, né, o A sua Murilo, presença aqui. a sua presença por estar aqui conosco, né, no mais um IDCast. É muito viável e muito louvável essas informações todas passadas. A nível de conhecimento aí para vocês, segurança, que nem a Vanessa falou, é essencial, né, Murilo? É fundamental. E deixa mais um recado aí sobre sua empresa e passa aí para os nossos ouvintes aí sobre tudo o que a gente falou e sobre a importância e um breve resumo aí da empresa. Antes de tudo, queria agradecer o espaço que vocês cederam. Eu agradeço o trabalho de vocês, A gente que agradece. a abertura Gratidão. desse espaço. Para todos aqueles que estão assistindo, que viram o vídeo, podem entrar em contato com a Alseg, tá? O telefone é 16 99118 9449. A gente vai deixar o link na descrição, né? Isso. E é importante também, né, Murilo, falar que você tem, né, a atualização ali de uma plataforma online, né? Isso, eu tenho cursos. a plataforma para cursos EAD online, tudo junto, alsegtreinamentos.com.br. Também o link vai ficar na descrição, né? E a gente já pede já, né, para fazer o nosso jabá aqui, a Vanessa.
Eu quero pedir para vocês que estão aí nos assistindo, tá? Se inscrevam no canal e dá um like para nós lá, tá bom? A gente agradece mais uma vez, né, pela essa participação no programa. Murilo, gratidão por apresentar a empresa ao SEG. E mais uma vez a gente dá graças a Deus por mais um programa executado. Deus cuidando sempre. Murilo, Amém. agradecemos a sua presença. Ela foi muito especial e ela é essencial para todos nós. Até mais e Obrigado. até o próximo IDCast. Ideias e soluções financeiras para nós e para você. Até breve. Talvez eu vou até responder a tua pergunta, depois você corta, né? Depois nós edita. Corta pra mim.